Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Bom dia, Alex. Bom dia, João. Bom dia a todos, os ouvintes do programa Interação. Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a dimensão que é o jejum intermitente. Para quem nunca ouviu falar, o que seria o jejum intermitente, Eu, como nutricionista, sou muitas vezes perguntada e procurada pelos pacientes para ter uma orientação sobre jejum intermitente. Inicialmente, já falo que quem tem a curiosidade ou quer fazer o jejum intermitente precisa procurar um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, para que a gente consiga entender como é a sua vida, como o seu corpo está funcionando, que solicite exames para a gente entender se dá certo você fazer o jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum intermitente, ele tem uma restrição alimentar. Então, não são todas as pessoas que têm recomendação para fazer o jejum intermitente. Certo? Então, explicando inicialmente o que é o jejum intermitente. É uma dieta com restrição alimentar que ela varia quanto tempo de jejum aquele paciente ele vai ficar, certo? Então, o jejum, a gente utiliza o jejum da noite e mais algum tempo de jejum. Algumas pessoas, elas já têm facilidade de fazer, por exemplo, 12 horas de jejum, a contar com o horário que você comeu pela última vez até o horário que você vai comer novamente. Então, algumas pessoas conseguem dormir 12 horas e assim conseguem fazer um jejum bem prolongado, Porque faz 12 horas de jejum dormindo e depois passa mais 3, 4, 5 horas sem se alimentar e consegue tranquilamente. Então, o jejum intermitente vai ser essa restrição alimentar de 12 horas, 16 horas, 18 horas, vai depender do paciente, da questão de saúde do paciente também, E esse jejum de 12 horas, por exemplo, ele vai fazer com que a gordura do próprio corpo, nesse período, ela seja utilizada como reserva energética, para que o nosso corpo, ele funcione. Então, ele nada mais é que vai pegar a gordura do nosso corpo e utilizar como energia. E aí vai fazer com que aconteça a perda de massa gorda. Então, é um jejum que é recomendável para quem quer perder massa gorda, certo? Durante essa janela de jejum, a gente tem algumas restrições. Então, a pessoa, por exemplo, quando está fazendo jejum intermitente, não pode consumir grandes quantidades de açúcar, tem uma restrição de glúten, leite e derivados, dependendo de paciente para paciente. E no período de jejum, que o paciente ele vai ficar sem se alimentar, por exemplo, às 12 horas que esse paciente vai ficar sem se alimentar, o que é permitido? Seria águas, só água, sem utilização de fruta nenhuma e nem sumo de nenhuma fruta, certo? Só água. Café ou chá sem açúcar ou adoçante ou qualquer coisa que adoce, certo? Mel também não é recomendável. Então, nesse período de jejum de 12 horas, apenas isso é recomendável você consumir, nada mais. O jejum, ele acaba sendo uma dieta bem polêmica. Por quê? Porque ele tem muitas restrições. Por isso, não é recomendado para todos os pacientes. Paciente que tem compulsão alimentar, não é recomendado o jejum. Paciente que tem hipoglicemia, não é recomendado o jejum. Pacientes que têm, por exemplo, pressão arterial muito baixa, não é recomendado o jejum, porque muitas vezes vai provocar tontura, pode provocar nesse paciente também desmaio. Então, por isso, todo e qualquer jejum ou dieta alimentar tem que ter alguma recomendação e orientação de um profissional, certo? Então, dos benefícios, Cíntia fala dos benefícios desse jejum. Ele acaba tendo uma melhora, nesse paciente, porque ele acelera o metabolismo, e associa a perda de peso. Vai ter também
uma redução da resistência insulínica, porque você vai controlar a questão do açúcar, né, na alimentação. Reduz inflamação crônica, então aquele paciente que está em inflamação, ele vai ter uma melhora. Melhora em algo, se for com um jejum com orientação de um profissional, ele vai ter uma melhora na imunidade, porque a gente acaba compensando esse jejum, a gente vai trabalhar a questão do plano alimentar, então o paciente ele não vai ter uma queda na imunidade, porque ele vai ter uma boa alimentação após esse jejum. Em vários pacientes a gente tem uma redução da ansiedade, porque é um paciente que ele acaba tendo esse jejum intermitente, mas ele acaba tendo uma alimentação mais regrada, ele acaba tendo uma disposição maior à atividade física e ele acaba tendo uma melhora na permeabilidade intestinal, então ele acaba tendo uma melhora na função intestinal, né? O que comer depois do jejum intermitente, a gente tem algumas preferências, né, por carnes mais magras, frutas, verduras, reduz o consumo de sucos, né, e aumenta automaticamente o consumo das frutas. Também tem nozes, castanhas, sementes, né, o próprio peixe e outras proteínas boas. E sempre oriento, sempre ter um profissional te orientando para que faça esse jejum intermitente da forma correta. Eu vejo muitos pacientes que fazem da forma errada e depois voltam à procura de um profissional para melhorar, né, para ter um equilíbrio nesse acompanhamento. E aí começa a dar certo. Então, esse acompanhamento é sempre imprescindível. Não façam jejum intermitente sem orientação do profissional, porque muita coisa pode ser mudada e aí a gente pode ter quadros, né, de queda de pressão, quadros de imunidade baixa, entre outras coisas. Então, é sempre favorável procurar um profissional para que te oriente da forma correta e que isso aconteça, né, com um tempo também, uma escala de tempo, né, que a gente chama de janela, para que esse jejum ele aconteça por um período e que não seja para o resto da vida, porque a gente tem algumas dietas que levam como se fosse para o resto da vida e na verdade essa é uma dieta por um curto período que a gente faz para que tenha essa melhora e depois a gente se posicione com a dieta diferente, um planejamento alimentar que o paciente ele consiga, né, de fato levar para o resto da vida, certo? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e estou à disposição para tirar as dúvidas ou para outros assuntos que venham a ter. Até mais, João e Alex. Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem para Yuri Veículos. Carros novos e seminovos, todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos. Fone 84 32 91 38 83 e o WhatsApp 994 23 9606. Yuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia.